Durante a Idade das Trevas, nascer camponês era nascer condenado à sobrevivência. Sua vida começava em uma pequena aldeia cercada por campos lamacentos, onde a terra dura era tanto o seu sustento quanto a sua prisão. Logo ao nascer, você não era dono de nada, nem mesmo do solo em que pisava. O senhor feudal, dono das terras, decidia o destino de todos, e você era apenas mais uma peça em uma engrenagem que sustentava o castelo ao longe, visível como um lembrete de poder e distância. Desde criança, suas mãos aprendiam a trabalhar antes mesmo de saberem o que era descanso. O sol ainda nem havia nascido quando você já se levantava, e quando finalmente se punha, a jornada ainda não tinha fim. A vida de um camponês era uma sucessão de estações, cada uma trazendo um tipo diferente de sofrimento. No verão, o calor castigava a pele e rachava os lábios. No inverno, o frio entrava pelos ossos e fazia os campos parecerem mortos. Não havia promessa de conforto, apenas o ciclo eterno do plantio e da colheita. E por vezes, da fome. As casas eram feitas de barro e palha, pequenas, escuras e úmidas. O chão era de terra batida e o ar era tomado pelo cheiro de fumaça e de corpos que raramente viam água limpa. Dormir era dividir espaço com galinhas, cabras ou porcos, porque os animais eram a única forma de aquecer o ambiente nas noites geladas. Comer era um ato de sobrevivência, não de prazer. O pão duro, feito de cevada ou centeio, era o alimento principal, acompanhado por uma sopa rala de legumes e, em dias de sorte, um pouco de queijo. Carne era luxo reservado aos senhores, e açúcar, uma lenda distante. Ainda assim, o medo da fome era constante. Bastava uma má colheita, uma praga ou uma guerra, e tudo desaparecia. O tempo não pertencia a você. Cada hora do dia era marcada pelo sino da igreja ou pela sombra do castelo. O senhor feudal exigia impostos e serviços, e qualquer atraso poderia significar castigo. Trabalhava-se não apenas pela própria sobrevivência, mas pela de quem jamais se sujaria de terra. Arar o campo, semear, colher, cuidar dos animais, tudo era feito sob vigilância e submissão. A fé era o único consolo, e a igreja, a única voz que podia ser ouvida. O padre dizia que o sofrimento era vontade divina, e que os pobres herdariam o paraíso. Então você trabalhava com a esperança de que a dor tivesse algum propósito. O domingo era o único dia em que o corpo descansava, mas a mente continuava presa. A missa era obrigatória, e ali você ouvia que sua vida era um teste, um caminho de penitência. As doenças eram uma presença constante. Uma simples febre podia ser uma sentença de morte. Não havia médicos, apenas curandeiras com ervas, e suas práticas eram vistas com desconfiança. Quando a peste negra passou pela região, os corpos se empilhavam tão rápido que não havia tempo para sepultá-los. O medo tomou conta das aldeias e muitos acreditavam que era castigo de Deus. O ar cheirava à morte e ao incenso das orações desesperadas. Em meio a tudo isso, a vida seguia, porque parar era morrer. A violência era parte do cotidiano. As guerras entre senhores feudais podiam transformar camponeses em vítimas sem nome. Tropas armadas saqueavam aldeias, queimavam colheitas e levavam o pouco que existia. O grito de uma invasão soava como o toque do fim. Os homens eram mortos, as mulheres violentadas, as casas destruídas. Depois, os sobreviventes voltavam ao campo, reconstruíam o que podiam e recomeçavam o ciclo, como se a dor fosse apenas mais uma colheita ruim. A morte era familiar. Estava nas doenças, na guerra, na fome e até na fé. Ainda assim, havia momentos de respiro. As feiras anuais traziam música, dança e a ilusão de alegria. Por um breve instante, o peso da vida parecia mais leve. O vinho barato corria, as histórias se espalhavam e as crianças riam. Eram pequenos lampejos de humanidade em meio à miséria. Às vezes, à noite, olhando o céu estrelado sobre os campos silenciosos, você se perguntava se Deus realmente via tudo aquilo. A resposta nunca vinha, mas a esperança, teimosa, insistia em permanecer. O inverno era o pior inimigo. O vento cortava como lâmina, o fogo era fraco e a comida escassa. Muitos morriam dormindo sem sequer perceber. Os que sobreviviam sabiam que era apenas uma questão de tempo até enfrentar novamente o mesmo ciclo. A vida era curta e poucos chegavam à velhice. As rugas chegavam cedo, os dentes caíam e os corpos se curvavam antes dos 40 anos. Ainda assim, havia o orgulho em resistir. Cada amanhecer era uma vitória silenciosa. O poder pertencia a quem tinha espada ou fé. A você, restava o arado e a resignação. As histórias dos reis e cavaleiros pareciam pertencer a outro mundo.
De onde você estava, o castelo era apenas uma sombra distante, inalcançável. Você via as torres no horizonte e se perguntava se algum dia alguém lá dentro lembraria o nome de quem plantou o trigo que alimentava suas mesas. A resposta era não. Seu nome se perderia com o vento, mas a terra, esta sim, lembraria. Cada calo, cada gota de suor, cada lágrima que caía sobre o solo fazia parte de algo maior. Uma história que ninguém contaria, mas que sustentava o mundo. No fim, sua vida seria medida pelo que deixou nos campos. Um filho que seguiria o mesmo destino, um pedaço de terra arada, uma pequena cruz de madeira marcando o seu túmulo. Não haveria glória nem lembrança, apenas o ciclo. Você nasceu servindo e morreria servindo. E talvez, no instante final, acreditasse que o paraíso prometido era o descanso que nunca teve em vida. Assim era ser um camponês na Idade das Trevas, viver à sombra do poder, sob o peso da fé e dentro de um tempo em que o sofrimento era o idioma universal da humanidade.